Eu quero ler com você o verso 12, na verdade a segunda parte do verso 12, do capítulo 66, do livro de Salmo, que diz assim: passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. Essa é a nova, é uma versão diferente, talvez da que você tenha, mas eu quero ler mais uma vez para que fique guardado no seu coração. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. Dias difíceis fazem parte da vida. Vamos repetir isso juntos? Diga: dias difíceis fazem parte da vida. O texto começa nos trazendo a figura de alguém que está passando pelo fogo e pela água. Alguém que está atravessando um momento difícil. E gente, eu não sei você, mas eu ainda me surpreendo com pessoas que se surpreendem com problemas. Vou repetir. Eu ainda me surpreendo, depois de tantos anos de ministério, com pessoas que se surpreendem. Quando elas passam por um problema, elas ficam: eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Logo eu, uma pessoa tão boa, uma pessoa maravilhosa, o que eu fiz para merecer isso? Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está passando por problemas, lutas, dificuldades, talvez pelo fogo, pela água, talvez por um divórcio difícil, talvez por uma situação complicada com um filho, uma questão familiar, um problema de saúde. A minha palavra para você hoje é: bem-vindo ao clube dos seres humanos. Os problemas fazem parte da vida. Na vida a gente tem problema, a gente tem dificuldade. Isso não tem a ver com o nosso comportamento, se a gente é bonzinho ou se a gente é ruinzinho. Jesus disse para os discípulos: no mundo passais por aflições. O mesmo salmista diz que muitas são as aflições do justo. Quando você enfrenta uma prova, uma dificuldade, normalmente o primeiro pensamento que vem na mente da gente é: o que é que eu fiz para merecer? E às vezes você não fez nada, mas aconteceu. É problema, é luta, é dificuldade, faz parte. A vida cristã não se trata de um seguro contra as dificuldades. Apesar de eu já ter visto em algumas igrejas uma placa na frente dizendo: pare de sofrer. É mais ou menos a proposta das organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. Lembra das organizações Tabajara, não? Seus problemas acabaram, venha para Jesus. E daí você veio. E daí você falou: nossa, acho que me enganaram. Me enganaram, porque os problemas continuam. E de fato continuam. Eles fazem parte da vida. E nos chegam por inúmeras portas. Eu acho que uma delas é por nossas escolhas erradas. Eu não sei você, mas boa parte dos meus problemas pessoais eu mesmo criei. Você já criou algum problema para você, não? Ou você é sempre a vítima da história? Você já tomou uma decisão errada? Você comprou e depois você não pôde pagar? Você fez uma aliança, um acordo, desenvolveu uma amizade com uma pessoa que lá no fundo, de alguma forma, você sabia que não ia dar muito certo, mas você falou: eu vou pagar para ver. E, gente, boa parte dos nossos problemas são resultados das nossas próprias escolhas. Jeremias diz: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. A gente se envolve com pessoas que não deveríamos nos envolver, a gente toma decisões muitas vezes sem consultar o Senhor, a gente toma decisão e depois pede para Deus sair no correr,
sair correr atrás da gente. Então, muitas vezes na vida, os nossos problemas vêm de escolhas erradas. Mas a gente também enfrenta problemas e dificuldades por causa da escolha errada dos outros. Você está no seu carro, tranquilo no trânsito, passando no sinal verde, vem alguém, passa no sinal vermelho, bate no seu carro. Você não tem nada a ver com aquilo. Alguém vai, você está casado, está tudo bem, está tudo certo, está levando a sua vida, e daqui a pouco seu esposo diz, não quero mais não. E arruma as malas, vai embora. Ou a mulher arruma as malas, vai embora. Ou um filho começa a tomar decisões, companhias erradas, se envolve com drogas, se envolve com alcoolismo, enfim, e daí aquilo te faz sofrer, aquilo te gera um problema, uma dificuldade. Não tem a ver com uma escolha sua, tem a ver com a escolha de outro. A gente não pode ignorar que muitos problemas que a gente enfrenta na vida são de cunho espiritual também. A Bíblia diz que nós temos um adversário e que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando o quê? A quem possa tragar. Jesus disse, o ladrão vem somente, João 10:10, para matar, roubar e destruir. Não ignore o fato de que muitas lutas que a gente pode enfrentar, não são todas, mas muitas lutas que nós enfrentamos são lutas espirituais. São ataques, são retaliações malignas. A gente tem que ter esse entendimento. O apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. O diabo, é óbvio, vai usar pessoas, vai usar situações, mas por trás de tudo aquilo existe uma ingerência espiritual. E finalmente, alguns problemas que a gente enfrenta é simplesmente pelo fato de Deus estar querendo nos provar. E é interessante que essa dificuldade que a gente enfrenta de cunho divino, ela tem a finalidade oposta da dificuldade que a gente encontra de cunho maligno. Por quê? Porque se o diabo deseja nos destruir, Deus deseja nos promover. Então, Deus sempre que permitir que uma provação, uma dificuldade, uma luta aconteça na minha vida e na sua vida, às vezes você acaba perdendo o emprego, às vezes você enfrenta uma questão de saúde, um problema emocional, sei lá, na família a coisa chacoalha de uma hora para outra, você fala, cara, peraí, você faz uma avaliação, eu não fiz nada, alguém também, você entende, poxa, isso é uma prova, isso é um deserto, faz parte da vida. Você vai ver na Bíblia, todos os homens de Deus foram treinados na escola do deserto. Jesus, antes de começar seu ministério, ele vai ser tentado pelo diabo aonde, gente? No deserto. E Mateus 4 diz que ele é conduzido para o deserto, sabe por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. E deserto é lugar de provação, é lugar de dificuldade. Moisés enfrentou anos de provação, Davi enfrentou anos de provação. Isso não tinha a ver com o diabo, com coisas, enfim, isso tinha a ver com Deus os preparando para um tempo maior. Mas fato é que os problemas fazem parte da vida. E eu acho que o exemplo melhor na Bíblia, e graças a Deus por esse livro na Bíblia, que consegue melhorar a nossa cabeça, é o livro de Jó, né? É o livro de Jó. Porque quando você enfrenta uma luta, quando você enfrenta uma dificuldade, você fica paranoico. E eu não estou falando essas dificuldades assim, gente. Estou com dor de unha, não consegui viajar para o exterior esse ano, nossa, coitadinho, não trocou de carro, não, estou falando de provação mesmo, de luta, aquelas que vêm para chacoalhar a vida da gente. Daí você vai para o livro de Jó, e o texto começa com o seguinte enunciado: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, ele era reto, íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal, e mesmo assim enfrentou o quê? Problemas, dificuldades, perdas, lutas, provações. Não tinha a ver com o pecado que Jó cometeu,
Porque o que o diabo vai querer fazer comigo e com você quando a gente enfrenta uma luta é a gente ficar nesse jogo da culpa, é a gente querer ficar se martirizando, falando, será que eu estou pagando por isso, eu estou pagando por aquilo? Não. O texto de Jó está lá, para nos mostrar que os problemas fazem parte da vida, inclusive daqueles que amam a Deus, inclusive daqueles que se desviam do mal, como Jó se desviava do mal. Eu conheço gente que adora um problema. Conhece gente assim ou não? Ela vê um buraco assim, ela fala, eu vou passar bem pertinho. Alguém me falou, acho que foi meu irmão, me falou que vai passar de novo na Globo um programa que chamava No Limite. Lembra desse programa, não? Eu conheço gente que gosta de viver assim, no limite. Então tem um buraco aqui, ele diz, não, eu tô bem, eu tenho um pouco de labirintite, tudo, mas eu vou andar aqui perto desse buraco. Tem gente que, como dizia minha bisavó, tem gente que caça problema, mas existem pessoas que se desviam do problema. Ele diz, aqui é perigoso, vou fazer o seguinte, eu vou por aqui, e mesmo assim os problemas atingem, porque eles fazem parte da nossa vida. Eclesiastes 3, quando Salomão vai mostrar como deve ser a nossa relação com o tempo, ele diz, existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. E ele vai mostrar que existem tempos maravilhosos, como tempo de nascer, como tempo de saltar de alegria, como tempo de colher, como tempo de abraçar, como tempo de paz. Mas o texto não é só falando de tempos bons, a vida não é feita só de situações boas. Ele diz, não, tem tempo de morrer, e a gente não sabe lidar com a morte, e às vezes a pessoa está já com uma certa idade, você precisa entender, é um tempo, é o ciclo da vida. Existe tempo de paz, mas existe tempo de guerra. Existe tempo de abraçar, mas existe tempo de afastar-se de abraçar. Existe tempo de saltar de alegria, mas existe tempo de chorar. Se você for conversar com um psicólogo, você vai saber da importância do luto, da importância de passar com dor por aquele momento de uma perda. Quem pula essa etapa vai trazer prejuízo lá na frente. Eu conheço gente, por exemplo, que às vezes está num velório e quer ficar fazendo piadinha. Conhece gente assim? Não. Ou eu conheço pessoas que nem ao velório vão. Normalmente são esses que gostam de fazer piada. Tenho muitos, eu como vou em muito velório, né? Pastor vai em muito velório, hospital, esse tipo de coisa. Daí a justificativa é o seguinte, eu quero guardar na minha mente uma memória feliz daquela pessoa. Na verdade, você não quer ver o presuntão ali no caixão, porque você sabe que sua hora vai chegar também, Zé. E é assim mesmo. Porque no momento daquele, tudo vem à tona. Você vê um amigo que perdeu o pai, uma situação assim, você lembra do seu relacionamento com o seu pai. Você lembra? Cara, começa a vir, os problemas fazem parte da vida.